Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados irmãos, palavra do Senhor aberta no Evangelho de São João, capítulo de número 20. Aleluia. Versículo de número 24. Evangelho de São João, capítulo de número 20, versículo de número 24. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Glória a Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estava outra vez ali, reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia. Podeis assentar. Amados irmãos, essa palavra, esse evangelho fala aqui sobre a incredulidade e o fator visão para crer. A palavra do Senhor nos diz que Tomé não estava com os discípulos em determinado momento, e Jesus foi ter com eles ali. E quando Jesus partiu, eles viraram e disseram para Tomé: Tomé, nós vimos o Mestre. E Tomé falou o seguinte: olha, eu não creio, só creio se eu pôr a mão nas chagas, se eu pôr a mão do lado, se eu isso, se eu aquilo. Passaram-se 8 dias. O que acontece? Estando todos eles juntos, e dessa vez Tomé também estando com eles, o que acontece? Eles pegam, Jesus pega e entra e fala: a paz seja convosco. Ele vira para Tomé especificamente e fala: põe a mão na minha chaga, põe a mão aqui do lado. Bem-aventurado é aquele que crê sem ter visto. E isso cabe muito para nós hoje, porque muitas pessoas, amados irmãos, vêm à casa do Senhor, procuram a casa do Senhor, vão assistir um culto numa igreja, vão cultuar a Deus de uma forma, querendo apenas ver o poder. Elas querem ver morto ressuscitar, elas querem ver pessoas sendo curadas, elas estão muito preocupadas com o poder, elas só creem que Jesus faz alguma coisa se a manifestação do poder acontecer naquele lugar. Mas muitas das vezes, amados irmãos, a palavra do Senhor, ela vai de encontro a nós, e às vezes você não vai experimentar o poder naquele momento, mas a palavra do Senhor vai entrar em você e vai fazer morada no seu coração. Aleluia. E Tomé, amados irmãos, ele andava com Jesus, ele viu Jesus fazer milagres, ele viu Jesus quando Jesus libera ali os 70, de 2 em 2 para ir. Tomé também foi, com certeza Tomé também realizou algum milagre, porém na hora do maior milagre, que era ver a ressurreição de Jesus, ele duvidou. E nós, amados irmãos, nós humanos, nós seres humanos, nós temos essa situação de muitas das vezes nós não acreditarmos. Às vezes você vê aí, né, uma operação de maravilhas. O que é uma operação de maravilhas? É algo muito maior do que cura. Uma operação de maravilhas é muito maior do que uma visão. Uma operação de maravilhas é uma pessoa não ter olho, não ter o lóbulo do olho aqui, e alguém orar e nascer um olho ali. Isso é
operação de maravilhas. Isso é um dom que o Espírito Santo concede. Uma operação de maravilhas é alguém estar morto ali e chegar uma pessoa e orar e a pessoa ressuscitar. Uma operação de maravilhas é algo que é extraordinário. E Tomé, ele participou de situações assim, né? Nós temos o caso daquela mulher, né, que era corcunda, que estava 18 anos possessa de um demônio, que foi liberta. Nós temos a história de Lázaro, que estava 4 dias morto e ressuscitou. Nós temos diversas situações que a Bíblia nos fala que o Senhor operou milagres. E os discípulos também falam, quando eles saem, os 70 saem, eles falam: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos as pessoas. Então Tomé participou de tudo isso, mas na hora do milagre maior, na hora de ver o milagre maior, que ela está junto com Jesus, porque Jesus pregou a ressurreição o tempo todo, ele duvidou. Muitas das vezes nós estamos pregando a palavra de Deus, estamos entregando algo que vem de Deus, e tem pessoas que duvidam. Por quê? Porque ela vê acontecer algo na vida do A, ela vê algo acontecer na vida do B, mas na vida dela mesmo não acontece. Por quê? Porque a incredulidade impede Deus de agir. Quando eu não acredito, quando eu tenho dúvidas, por exemplo, a gente vê muito isso por aí, você já deve ter ouvido falar. Uma pessoa se converte, e às vezes a pessoa era da pá virada lá no mundão. E aí as pessoas pegam e falam: rapaz, fulano de tal está indo na igreja agora, é crente agora. Ah, você é bobo, que lá, mentira, que lá é fogo de paia. Quantas vezes nós falamos isso? Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e já temos um pré-julgamento pelo passado da pessoa? Agora, Tomé conviveu com quem? Com o mestre. Ele conviveu com o mestre. Ele viveu situações com o mestre. E, no entanto, ele duvida que Jesus havia ressuscitado. E Jesus dá nele uma lição de moral ali, fala com ele, né? Aqui, ó, põe a mão aqui. Põe a mão do lado aqui, ó. Olha aqui, vê se não sou eu mesmo. Nós precisamos, amados irmãos, confiar mais. Confiar quando nós dobramos o nosso joelho e oramos e falamos com o Senhor: Senhor, é isso que está acontecendo. Às vezes Deus levanta um vaso para dizer para você: olha, Deus está mandando falar isso com você. E você acha que é impossível para Deus acontecer o que Ele está falando. Acha que é impossível. Às vezes Deus entrega algo para você entregar para uma pessoa e você fica receoso. Pastor Josué me ensinou certa vez, eu precisava entregar algo para alguém e eu já estava 30 dias segurando aquele negócio ali, porque eu estava com receio de entregar. E o pastor Josué falou comigo, aí eu liguei para ele, falei: pastor, eu estou nessa situação. E virou para mim e falou assim: pode entregar. Porque quando a gente tem temor daquilo que o Senhor manda a gente entregar, é porque vem dele. Porque a pessoa que entrega algo para a pessoa sem saber de nada, de qualquer maneira, ela não tem compromisso com aquilo que foi entregue. E aí surgem o quê? Os falsos profetas. Quando eu tenho compromisso com a palavra e Deus me usa, ou usa o irmão para entregar algo para alguém, e eu tenho esse temor de entregar, é porque vem do Senhor. Certa vez eu estava no monte orando, e já estava um tempo bom no monte orando, e de repente o Senhor me trouxe uma pessoa no coração e falou ao meu coração: avisa a ela que ela será mãe. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, falei: meu Deus do céu, isso aqui é o Senhor que está falando isso comigo mesmo e tal. Peguei meu telefone, liguei para a pessoa e falei: só, eu queria te fazer uma pergunta. A gente tem que fazer sempre a prova dos 9, né? E eu falei para a pessoa assim: olha, por um acaso, você comentou comigo que você tem desejo de ser mãe, que você quer ser mãe por agora? Ela falou assim: não, nós nunca tivemos essa conversa, não. Eu falei: ó, então eu vou te entregar algo que Deus mandou te entregar. Eu estava no monte orando, Deus mandou falar para você que você vai ser mãe. E era 8 de maio nesse dia. E aí, entreguei, beleza. Passou um outro dia, eu estava arrumando para vir para a igreja. De repente meu celular bipou. Uns 2 meses depois, mais ou menos, não foi assim? Uns 2 meses depois. E aí, o que aconteceu? A moça pegou e falou para mim: pastor, mandou mensagem, né? Eu queria contar um testemunho para o senhor. O senhor falou que eu ia ser mãe e tal. Eu falei para o senhor, né? Até brinquei com o senhor. Falou: ah, não, no tempo de Deus, que agora eu estou sossegado e tal. Só
que eu estou grávida. E pelas contas que eu e meu marido fizemos aqui, eu engravidei no dia que o Senhor falou para mim que eu ia ser mãe, no dia 8 de maio. Então, quando a gente tem o Espírito Santo em nós, nós não temos que duvidar, mas nós temos que ter temor daquilo que entregamos. Porque se você também chegar perto de uma pessoa e falar assim, ó, você vai ser mãe, e a pessoa é estéril, ou Deus não tem esse plano para a vida da pessoa, como é que você fica? Você passa a ser um falso profeta. A gente tem que ter muito cuidado com o que nós entregamos para as pessoas. Até porque o que você entrega tem que acontecer. Se você é um profeta de Deus, a Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Então, se você é um profeta de Deus, o que você fala tem que acontecer. Tem que acontecer. E do jeito que nós estamos num ritmo aí já, né, acelerado para que a grande tribulação venha acontecer, não está tendo mais esse negócio de profetizar algo hoje para acontecer daqui 50 anos, não. Tá, tem que acontecer, ué. Se é o Senhor que está te usando, mas a incredulidade faz com que a bênção não chegue na pessoa. E quando a pessoa é incrédula, Edinho, pode sentar. Pode sentar aí. Se a incredulidade está inerente na vida da pessoa, a pessoa muitas vezes ela não vai vir na igreja por causa da palavra. Quantas pessoas eu conheci que só ia na igreja porque tinha um irmão que revelava, tinha um irmão que orava, que tirava uma palavra na Bíblia, parecia que é sorte. Não, tira uma palavra bem na Bíblia, dizendo que é sorte. Não é assim. Se Deus tem algo para dizer para a pessoa, Deus vai falar com aquela pessoa, e aquela pessoa vai buscar a confirmação e vai entregar. Agora, se Deus não tem nada para falar, nós não podemos ficar inventando. A mesma coisa da ministração. Quando nós ministramos, nós vamos até onde o Espírito Santo permite. O que passar daquilo ali é carne, meus irmãos. O que passar daquilo ali é carne. Então nós vamos até onde o Espírito Santo permite. E aí há o quê? A conversão de almas, a regeneração de pessoas. Pessoas se reconciliam. Se você for guiado pelo Espírito Santo e for até onde Ele permitir você ir. Às vezes a pessoa acha que tem certas situações que Deus, Ele fala para você dizer algo para uma pessoa, mas não é para você dizer no público. Tem situações que você não pode expor. Você vai expor uma pessoa. Às vezes, vamos dar um exemplo aqui. Certa vez Deus mostra para você que tem uma pessoa que está em adultério. Aí você vai chegar aqui no público e vai falar, seu fulano de tal, você está em adultério, Deus está mandando dizer que você tem que se consertar. Aquela pessoa nunca mais volta aqui. Ou em igreja nenhuma. Por quê? Porque aquela pessoa foi constrangida. Existem coisas que é Deus usando você em particular com a pessoa. Agora, a profecia, ela sim, ela é para a igreja. E a palavra fala que a profecia pode ser julgada. Ela deve ser julgada. Chegar aqui e falar assim, Ian, a partir de manhã você vai ver, eu estou profetizando, a partir de manhã você vai virar uma mula. Tem isso na Bíblia? Pessoa virando uma mula? Não. Mas a Bíblia fala que teve uma mula que falou. Já pensou, Ian? Você está lá na sua casa, lá de repente tem um cavalo lá e fala com você, o cavalo e fala com você lá. Já imaginou? Então, quando nós, irmãos, levamos as coisas do Senhor a sério, Deus vai nos colocar em situação de sermos usados por Ele. Mas só se eu levar as coisas do Senhor a sério. Agora, uma coisa eu falo para vocês, a busca, ela é fundamental. Porque quando eu não busco, eu não recebo. A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando eu estou buscando ali os presentes do noivo, né? Quando eu estou buscando ali os dons espirituais, Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, me usa nos dons e etc tal. Aí Deus vai e te agracia com um dom. Aquele dom é para ser usado, não para você dizer, eu tenho dom tal, não. Aquele dom é para ser usado para o crescimento da igreja. Nós não somos parte de um corpo. Nós somos parte de um corpo. Nós não somos um corpo inteiro. Cada um é um membro.
o Léo é o pé, a Vanessa é o estômago, o outro lá é outra coisa, mas o cabeça é Cristo. Como que um corpo vai andar sem cabeça? Não tem jeito. Um corpo não anda sem cabeça. Tomé, ele duvida daquela pessoa que andou com ele. Que ele andou com a pessoa, aliás, né? Que ele foi escolhido para ser um dos 12. E ele duvida do mestre. E nessa situação, quando nós estamos na casa do Senhor, é claro que a gente fica feliz pra caramba quando uma pessoa é curada, quando acontece uma operação de maravilhas, quando os sinais de Deus se manifestam dentro da igreja. Mas nós não podemos vir à casa do Senhor apenas atrás do poder. Apenas atrás do poder. A primeira coisa que nós fazemos na casa do Senhor é adorar. É adorar. É isso, porque a Bíblia fala que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nós temos que tomar cuidado para a gente não ser aqueles que adoram só de boca, que simplesmente está cantando, levanta a mão, bate palma, mas no íntimo o louvor não está saindo lá do íntimo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós vamos conviver lá no céu com adoradores, anjos ministradores. Nós vamos estar adorando com eles. E como que você vai chegar lá e você vai adorar do nada? Não tem como, você nem vai entrar lá desse jeito. Eu tenho falado constantemente e tenho sempre pregado isso. A nossa salvação ela é conquistada nessa terra, através do crer em Jesus, das obras que fazemos, da vida que levamos. Tudo é conquistado aqui, não é conquistado lá no céu. Lá no céu, quem venceu aqui vai receber coroas e galardões. Mas aquele que não conquistou a sua salvação nessa terra vai ficar aí para a grande tribulação. Depois nós não sabemos se a pessoa vai passar pela grande tribulação e vai conseguir. Então, a gente tem que viver, amados irmãos, crendo. Como que eu vou falar que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão? Como que eu vou falar para o Gabriel, eu amo sem Cristo Jesus, mas aí eu falo para a Lara, eu não gosto de você. Falsidade, hipocrisia. Ou nós amamos ou nós não amamos. É claro, eu já falei isso aqui, ninguém sai, eu pelo menos eu não creio nisso, ninguém sai amando. Você tem que ter uma convivência com a pessoa, né? A gente ama almas. Almas. Por quê? Porque nós queremos que as almas sejam salvas. Então a mesma salvação que eu quero para mim, eu quero para cada um de vocês. E vocês têm que querer para cada um dos que você conhece e até pelos que você não conhece. Quantas vezes nós vemos aí alguma catástrofe acontecendo, igual eu estava assistindo aquele submersível lá que explodiu, foi ver o Titanic lá. E aí, pessoal, eu estava num grupo que eu faço parte aí, o pessoal colocou lá a cara do Lula, a cara do não sei mais quem, de um monte de gente, e falou, poxa, se pudesse, né, colocar aí dentro. E aí eu te pergunto uma coisa, isso é amar almas? Nós temos um presidente que eu não votei nele, não tenho afinidade nenhuma com ele. Mas a Bíblia fala que toda autoridade é constituída por quem? Por quem? Então eu tenho a obrigação de orar por ele. Eu tenho que orar por ele. E se um dia a mão dele estiver pesada sobre a nação, e Deus quiser abatê-lo, Deus faz isso. Deus faz isso. Agora, eu amo almas. Eu posso não amar a pessoa Lula, mas eu quero que a alma dele seja salva. Então a gente ama almas. E é muito sutil, amados irmãos, o eu amar o eu. Eu amo quem gosta de mim, eu amo quem me faz bem, eu amo eu mesmo. Mas aquele lá que me xinga, que faz isso, que faz aquilo, eu não amo ele. E aí como é que fica? Se nós devemos amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Tomé, quando ele duvida da presença de Jesus, que Jesus ressuscitou, como que ele seguiria como apóstolo?
Como que ele iria falar assim, não, eu vou orar aqui e tal, e vai acontecer tal? Se ele duvidou daquele que ensinou tudo para ele. Às vezes você está na casa do Senhor e, como eu disse, você está buscando apenas o poder. Quantas pessoas que vão à casa do Senhor só por uma profecia? Vocês oram por mim aí porque o negócio está tenso. Vocês oram por mim aí porque não sei o que. Vocês oram por mim, o relógio dele só tem 6. Só conhece os 6 horas, mais nada. Tem uma pessoa de um estado aí, que vira e mexe, ela manda mensagem para mim, de orar por mim, por reconciliação. Mas desde o dia que eu conheci essa pessoa me pede a mesma oração. Quando foi essa semana, eu falei para ela, minha filha, deixa eu te falar para você uma coisa. A minha oração não é maior nem melhor que a tua, não. Se você precisa de reconciliação, quem tem que orar por isso é você. Agora, todas as vezes você me fala a mesma coisa. Que raio de pecado é esse que você comete aí, que você não larga disso aí? Que você precisa de reconciliação todo dia. Todo dia você pede a mesma oração. Falei com a pessoa. A pessoa está lá, come batom, mesmo, todo dia a mesma coisa. Às vezes a pessoa fica pedindo perdão de uma coisa que Deus já perdoou, mas ela é igual vaca, né? Ela fica remoendo, vai lá, igual chiclete, vai lá no bucho e volta de novo, e vai lá no bucho de novo e volta outra vez. Fica a noite inteira ruminando aquilo. Bola para frente, pecou, pediu perdão, arrependeu, confessou, vamos seguir em frente, aí. Porque nós vamos pecar até no último dia. É claro que nós não podemos ficar no pecado continuado. Estou pecando, estou adulterando, aí eu peço perdão aqui, não, porque se você continuar pecando todo dia na mesma coisa, você não arrependeu, você tem remorso. E remorso é muito parecido com arrependimento, só que o remorso te traz dor, e o arrependimento te traz vida. Porque quando você arrepende, você não quer mais fazer aquilo não te faz bem. Aquilo rebenta com você uma vez, nada só, e nunca mais você quer aquilo. É a mesma coisa de você chegar e tomar um copo de um troço amargo e tal, e falar, não, isso aqui eu não quero nunca mais, eu ponho a boca nisso aqui. Agora tem um remorso, né? Quando eu bebia, ele era assim, tomava todas no sábado, no domingo, nossa, passa mal, estamos ruim, nunca mais eu ponho bebida na boca. Aí de tarde, tem um churrasco, vamos lá, vamos embora. Chega lá, tomava todas do mesmo jeito, né? Nunca arrependeu, né? Quando nós precisamos, amados irmãos, nós precisamos ser coerentes com a fé que temos, com o Deus que nós cremos, com o Espírito Santo que age em nós e com o sacrifício de Jesus na cruz. Nós temos que ser coerentes e não hipócritas. Não vir à casa do Senhor por vir. Não vir à casa do Senhor achando que tem gente que sai de casa porque hoje Deus tem que falar comigo. Desde quando? Desde quando Deus é obrigado a fazer alguma coisa para nós? Desde quando? Às vezes, irmãos, você, no decorrer do mês, Deus falou com você. Nós temos quantos cultos por mês? 8, né? São 4 semanas. Nós temos 8 cultos por mês, né? Aqui na igreja. 8 cultos por mês. Você vem nos 8. Às vezes Deus falou com você desde o primeiro culto do mês lá. Desde o primeiro. Mas você não entendeu o que Deus falou para você. Você não compreendeu o que Deus está querendo de você. E aí o que acontece? Você fica lá, Deus, fala comigo, Deus, e tal, e chora. Mas aí quando Deus fala, tu não escuta. Melhor, tu não ouve, tu escuta, mas não ouve. Às vezes você fala assim, Deus, eu quero ser usado na tua obra, eu quero que o Senhor me envie às nações, e que não sei o que lá mais, e tal, deixa eu ir, pai, eu estou pronto, preparado, para enfrentar gigantes, não sei. Aí parece um anão na sua frente, para você é sem vergonha. Você baixa a cabeça, meu Deus, não estou pronto ainda não. Se você, amado irmão, não acreditar primeiramente na palavra de Deus, que é uma palavra que vai e ela nunca volta vazia. Se você não acreditar em Deus, e a palavra do Senhor fala que não dorme nem dormitas o guarda de Israel,
se você não acreditar que Deus está protegendo a tua casa, se você não acreditar que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará, se você não crê que o Espírito Santo habita em você, anda com você, rege a tua vida, você vai acreditar em quem? Eu acho interessante que às vezes eu vejo nesses TikTok, nesses negócios assim, as pessoas, às vezes eu vejo algum vídeo, eu gosto de ver comentários, né? Às vezes eu vejo alguns comentários lá, gente falando que Deus não existe, gente falando que o diabo não existe, gente falando que anjo não existe, gente falando que para quem na igreja, gente falando que todo pastor é ladrão, gente falando que todo padre é pedófilo, gente falando que todo espírito é macumbeiro, gente falando todos esses impropérios aí. Todos esses impropérios. Ou seja, ela apontou um tanto de gente, mas não olhou para si própria. Ela apontou um monte de gente, líderes, liderança e tal, mas ela não olhou para ela mesma. E a pessoa, amados irmãos, eu sempre digo, se você não tem o costume de ler a palavra, de estudar a palavra, você fica sem argumento. Porque o que fortalece a nossa fé é ouvir a palavra de Deus. É ouvir, sentar, ouvir, estudar, viver a palavra de Deus. Eu não tenho como chegar aqui e ministrar uma palavra hoje, se amanhã eu faço tudo ao contrário do que eu estou pregando aqui. Isso é hipocrisia. E as pessoas, o próprio Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Né? João Batista ainda foi mais educado, raça de víbora, né? Ele foi mais educado um pouquinho, né? Chamou lá de raça de víbora, que não sei o quê. Agora, a pergunta que se faz: em quem você tem crido? Em quem você tem depositado a tua fé? Em quem você tem depositado a tua confiança? Será que você tem depositado a sua confiança verdadeiramente em Deus? Será que você tem depositado a tua confiança verdadeiramente em Cristo? Será que você tem depositado a confiança de seguir os caminhos que o Espírito Santo fala? Ou você, na hora do que você está abastado, você é um. Na hora que você está na lona, você é outro. Quantas pessoas eu conheci dessa forma? Sendo abastado, tendo dinheiro, gasolina no carro, tendo isso, saúde, é uma pessoa. Mas na hora que está lá, no fundo do poço, é outra pessoa. E aí ele lembra que existe um Deus. Ele lembra que existe um Deus só na adversidade. Só na adversidade que ele lembra. O filho pródigo foi um. Ele só lembrou do pai, da casa do pai, na hora que ele estava lá comendo lavagem de porco lá. Aí lá ele lembrou da casa do pai dele. E aí a gente se pergunta, em quem nós temos crido? Qual tem sido a nossa confiança? Até que ponto eu confio que Deus está trabalhando? Decanta laço, ele canta labalá. Até que ponto eu confio que a melhor decisão é Deus quem toma por mim? Até que ponto eu acredito que a minha oração está chegando como aroma agradável às narinas de Deus? Até que ponto eu acredito que Deus, mesmo que esteja em silêncio, Ele está trabalhando por mim? Até que ponto as respostas que eu tenho buscado têm vindo de Deus? Até que ponto? O que nós temos dentro de nós que guarda as nossas emoções? Ninguém sabe. Fala mais alto um pouquinho. Alma. Às vezes você escuta as suas emoções e confunde com aquilo que Deus está falando com você. Nem sempre Deus vai responder algo para você. Pastor, mas baseado no que o senhor está falando isso? O livro de 1 Samuel fala assim: Samuel estava deitado e de repente ele ouve uma voz: Samuel, Samuel. Ele levanta, vai até o profeta Eli.
O senhor me chamou? Não, filho, pode deitar. Daí a pouco, Samuel, ele levanta de novo, vai lá. O senhor me chamou? Não, não me chamei não. Daí a pouco, Samuel, ele vai lá de novo. O senhor me chamou? Não, meu filho, peraí. Quando chamar você, você fala assim: fala que o teu servo ouve. E aí, Deus chama Samuel e Samuel fala: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Isso tem faltado no nosso meio. Ouvir a voz de Deus. Quando Deus chama, é porque Ele quer falar alguma coisa. Só que às vezes você é igual um papagaio. Você fala, e não escuta a voz de Deus, porque você não deixou Deus falar. Ou talvez você abafa a voz de Deus em você. Por quê? Porque muitas das vezes Deus vai dizer para você: o caminho não é esse, o caminho é para cá. Mas você quer ir para cá porque o caminho aqui é florido e o caminho daqui tem espinho. Então às vezes você não quer ouvir o que Deus, você está pedindo uma resposta de Deus, mas está torcendo para Deus não falar nada com você. Por quê? Porque você sabe que a sentença de Deus é uma só. Se Deus falou com você, é isso, é aquilo ali. Então nós temos, amados irmãos, que entender que a gente não vem à igreja só para buscar poder. A gente vem na igreja para adorar, para ouvir a palavra do Senhor, ser alimentado por ela. E ouvindo a palavra de Deus, a nossa fé, ela cresce. Todo mundo nasceu com uma medida de fé. Agora o crescimento dessa fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Se nós ouvimos a palavra do Senhor e aprendemos com ela, a nossa medida de fé vai aumentando. Eu já contei aqui o caso do bispo, né, amigo nosso. Um dia ele estava dentro da igreja, para um carro na porta, desce uma mulher, ele era pastor, né? Pastor, meu filho está morto dentro do carro. Ele morto? É. Não está morto não, pega ele lá. Pegaram, colocaram ele em cima do altar. E ele orou e o rapaz ressuscitou. Isso é operação de maravilhas. Quantos de nós está pedindo ao Senhor aí: Deus, me dá dons, enche, me dá dons, tem tantos dons lá da palavra, dom de cura, operação de maravilhas, isso, aquilo, outro. Mas aí eu te pergunto: você está preparado para usar? Você está sendo preparado? Você está preparado para ser usado pelo Senhor? Você está preparado para chegar e Deus tomar a sua boca e você entregar algo para a igreja? Porque você tem que estar preparado. Se você recebeu o presente do noivo, você tem que estar preparado para usá-lo. E como é que eu me preparo para isso? Em busca da santificação. Eu não posso simplesmente viver uma vida toda desregrada, viver uma vida toda incompleta, e simplesmente achar que é só chegar aqui, pegar o microfone e falar à vontade. Pregar, gente, para quem tem o costume, prega 2, 3, 10 horas se precisar. Por isso que nós temos que ir até onde o Espírito Santo fala, porque a partir daí já é carne. E você pode jogar tudo por terra daquilo que o Espírito Santo entregou. Tudo por terra. Se você começar a falar coisas que não tem que falar, se você começar a falar coisas que o Espírito Santo não mandou você falar, se você começar a debater, tem gente que gosta muito disso, né? Debate, não sei o que. Nós pregamos aqui na sexta-feira: cabe ao servo do Senhor não contender. Aquele que é servo do Senhor não contende, ele ensina. Ele ensina aquele que não sabe. Por isso que está cheio de neófitos na fé. Por isso que está cheio de pessoas sendo enganadas por doutrinas de falsos profetas, doutrinas de demônios por aí. Por quê? Porque não lê a palavra, não busca na palavra, acha que sabe tudo, acha que conhece tudo. Lê a palavra, tem um entendimento só seu e acha que esse entendimento é o que é e acabou. A pessoa vai ler a palavra, a pessoa nem fala assim: Deus, me dê sabedoria para que eu possa entender e eu possa ensinar.
Por isso que não é qualquer pessoa que ensina, porque tem gente que acha, ela pega um texto da Bíblia, lê, tem o seu entendimento particular e quer passar isso para a igreja. E assim nascem as heresias. Quando eu não tenho visão do Senhor, quando eu não tenho o Espírito Santo que está me dando entendimento, e principalmente quando eu só leio e não examino, eu sou uma porta aberta para uma heresia ser lançada aqui. Amados irmãos, ninguém, todos nós, buscamos ter o mesmo entendimento. Todos nós. É claro que alguns têm mais dificuldades com o outro, mas nós temos que ter a humildade de entender quando você é corrigido. Nós temos que ter a humildade de entender quando você é corrigido na palavra, porque contra fatos não há argumento. Contra a palavra ministrada não há argumento. Quando você pega a palavra de Deus, está estudando ali, e etc e tal, está esmiuçando a palavra, está comendo a palavra ali, e o Espírito Santo está em você, ele vai te dar um entendimento. Agora, você não pode simplesmente pegar um versículo só da Bíblia, explode aquele versículo, monta uma teoria toda em cima daquele versículo, e acha que você está certo, se o Espírito Santo não falou. Quem é pregador da palavra, quem ministra a palavra, isso é todo mundo. Quem ministra a palavra, observa outros pregadores. Quem ministra, observa outros pregadores. Porque tem gente, isso eu já vi, gente. A pessoa enrolar, encher linguiça, falar um monte de trem que não tinha nada a ver. E você fica lá, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Por quê? Porque às vezes tem uma pessoa que nunca ouviu a palavra e está ali a primeira vez e já aprende errado. Não estou dizendo aqui que sou melhor do que ninguém, porque não sou não. Eu tenho muito a aprender. Mas a gente tem que entender, amados irmãos, o lugar de aprender. Como é que eu vou pegar uma pessoa que chegou na igreja ontem e pôr ela aqui ministrando a palavra? Não, tudo tem um processo. Tudo tem um princípio. O princípio de aprender, o princípio de começar. O Jesus é o nosso convidado, é um laboratório. Além de ser um culto na casa das pessoas, é um laboratório. Muitos aqui começou lá. Muitos começaram ministrando lá. Vanessa, né, o Ian, o Atos, eu não sei se pregava, mas também pregou lá, Lária, né? Mas quem que começou lá? Pâmela não. O Yuri, né, Yuri? Também começou lá? Yuri também começou lá. Bruno não, né? Bruno já pregava antes, né? E tal. Muitos começaram lá. Agora, nós temos, amados irmãos, que entender isso. A incredulidade, ela só te afasta de Deus. Só te afasta de Deus. Como é que você vai orar para uma pessoa, da pessoa ser curada, se você não crê na cura? Como é que você vai orar para uma pessoa, né, orando ali junto com ela, uns pelos outros, se você não crê na redenção? A Bíblia fala para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros. É óbvio que depois você vai orar com a pessoa. Aí como que você vai orar para a pessoa, se a pessoa chegou ali, expôs o pecado dela, se abriu com você, mas você não acredita que aquela pessoa está mudando? Como é que você vai orar para a pessoa? Não tem como. Não tem jeito. No dia que nós estávamos orando uns pelos outros, eu falei, vai em quem você tem afinidade. Vai em quem você tem afinidade. Não vai em qualquer pessoa, não. Vai em quem você tem afinidade e você tem coragem de desabafar com essa pessoa. De confessar o teu pecado a essa pessoa. O que se conversa numa reunião dessas, fica ali entre 3 pessoas. As 2 pessoas que estão ali e o Espírito Santo que vai trabalhar. Apenas entre os 3. Tomé, ele precisou ver as mãos, as chagas de Cristo. Será que você está na mesma posição de Tomé? Precisando ver milagres para acreditar que Jesus está agindo? Sendo que você já é um milagre. Cada um de vocês já é um milagre. Cada um de vocês, né, quando foi coabitado teu pai e tua mãe lá, tinha milhões de espermatozoides. Eu sei que vai.
Você já venceu milhões. Você já nasceu vencendo milhões. Como é que você quer fazer a obra do Senhor, mas o seu pensamento é só lá na África, é só lá nos Estados Unidos, é só lá onde o vento faz a curva, e os teus vizinhos ninguém conhece Jesus? Nós temos uma missionária aqui na igreja. Missões não é só fora da cidade, não é só fora do estado, não é só fora do Brasil. Missões é aonde você está. Se Deus te levanta para outro lugar, glória a Deus, Ele vai abrir as portas para você, vai te dar todas as condições para ir. Deus não coloca ninguém, amado irmão, em lugar que a pessoa não tem condições de frutificar. Por isso que nós temos que estar ligados na videira, e a videira é Cristo. Quando nós estamos plantados junto a ribeiros de água, nós vamos dar fruto na estação certa. Davi foi coroado rei mancebo, mas ele foi assumir o trono de Israel com 30 anos lá, adulto. Nós podemos pegar aqui uma criança e falar assim, fala um pouquinho de Jesus, e a criança vai falar do jeitinho dela, e pode tocar no coração de todos, e pode chegar um pregador aqui e pregar uma palavra daquele jeito lá e não tocar ninguém. Por quê? Faltou o quê? Unção. Então a palavra sem unção não é nada. A palavra sem unção são meras palavras. Meras palavras. Eu conheci pessoas que não tinham grau de estudo muito alto, mas que quando começava a ministrar, o céu descia, irmãos. Eu conheci levitas que pegavam o microfone, quando ele dava a primeira nota, a igreja toda era inundada de glória, e todo mundo ali e tal, e aleluia, e glória a Deus, e todo mundo era tocado. Mas eu já vi também pessoas estarem dentro da casa do Senhor, e muitos sendo tocados, e o fogo caindo, e a pessoa lá, parecia que tinha um tampão na cabeça dela, que não chegava nada na pessoa. E a pessoa, do jeito que chegou, saiu da igreja. Do mesmo jeito que ela entrou, ela saiu. Por quê? Dúvida. Uma coisa que eu ensinei aqui na escola dominical, né? Ensinei na escola dominical e ensinei aqui na igreja. Aquilo que você não conhece, você não julga. Aquilo que você não conhece, você não julga. Porque se você julgar, amados irmãos, você pode estar entrando aí numa situação complicada. Você pode estar entrando numa situação complicada aí, quando você julga uma pessoa. E às vezes, uma vez eu lembro de um testemunho, que o pastor começou o culto, e os obreiros lá, cada negócio de oportunidade para um, oportunidade para outro, oportunidade para outro, 2 horas de oportunidade. De repente, o pastor tinha saído do culto, e ele saiu por uma porta lateral da igreja, vestiu uma fantasia de demônio, e entrou dentro da igreja, aquele negócio todo. Todo mundo saiu correndo. Ficou uma irmãzinha lá atrás, no último banco, desse jeito aqui assim. O pastor foi lá, uai irmã, por que a senhora não correu? Aí ela, porque eu estava orando. E eu não tenho medo de Satanás. Ele está aqui para ser expulso pelo poder do nome de Jesus. Então eu não tenho medo de Satanás, não, porque Jesus já me garantiu a vitória. No meio de uma igreja inteira, ficou só a velhinha lá atrás. Só ela. E a gente, amados irmãos, em muitas situações, nós somos essas pessoas que saem correndo. Às vezes nós somos essas pessoas que saem correndo. Se a Bíblia fala que você tem autoridade no nome de Jesus, por que não exercê-la? Por que não exercê-la? A pessoa chama você, olha, minha mãe está passando mal ali na minha casa, cara, você não pode ir lá fazer uma oração? Eu não vou ligar para o pastor. Vou ligar para o pastor. Teve uma vez
que eu, mas o Yuri, nós fomos atender eu e o Yuri do Cimar, nós fomos atender um negócio, era mais de meia-noite, era uma meia-noite, né, Yuri? Tardão da noite. Eu e o Yuri do Cimar. E nós chegamos lá, a pessoa falou para nós, não, eu liguei pro meu pastor mandou eu pôr a pessoa no telefone comigo, o cara estava endemoniado. Só que aí que vai o X da questão. A pessoa, primeiro ela falou, nossa, em nome de Jesus está amarrada, e o cara ficou lá. Só que na hora que ela ligou pro pastor dela, que o pastor, que ela foi passar o telefone pro demoniado lá pro cara ser liberto, ela falou que era a irmã dela, a irmã do cara que estava no telefone. Na hora, meu filho, ela perdeu a legalidade todinha ali, ela mentiu, ué. Aí procuraram, o pastor dela falou que não ia lá e tal, aí daí a pouco ligou lá para casa. E não ligou nem me procurando, ligou procurando a pastora. Aí na casa da pastora, falou, mas que isso não pode vir aqui não, que não sei o que, papapá. E eu liguei pro Yuri, né, Yuri? Falei, eu tô passando aí para te pegar. E nós somos nós 3 lá. Chegamos lá, fizemos aquilo que tinha que fazer, usamos da autoridade do nome de Jesus. E aquela pessoa foi liberta. Mas o que acontece se você depara com uma situação dessa? Você acredita que você tem a autoridade para chegar lá e repreender? Porque uma vez aconteceu um fato comigo e com um pastor daqui, não sei citar nomes, que nós fomos expulsando o demônio e o demônio mentiu na boca da pessoa a meu respeito e falou do sonho desse pastor, a respeito do sonho desse pastor. E se nós não fôssemos crentes, o que teria acontecido? Nós perderíamos legalidade, porque na hora que a pessoa falou, eu fiquei assim, mas eu nunca fiz isso. O diabo mente. Para quê? Para tirar a sua comunhão. A partir do momento que o diabo lança uma semente, se aquilo pegou na tua orelha e ficou, você já começa a duvidar da autoridade que você tem. Eu já contei para vocês um caso aqui de um pastor amigo meu que estava fazendo jejum já. Ele estava fazendo jejum. Só que antes dele ir para a igreja de noite, ficou o dia inteiro de jejum, antes de ir para a igreja, comeu um pedaço de linguiça. Na casa do seu irmão, né? Aí você foi lá, né? E falou também para você, né? E tal. Nós chegamos lá, vou contar essa do irmão do Yuri primeiro. Nós chegamos lá na casa do irmão do Yuri lá, e tal. O cara é desse tamanho, bicho. Patolha, eu exibi. Jesus. Eu falei, em nome de Jesus, senta aí. Senta aí para nós conversar, senta aí. Aí o cara sentou, eu fiquei maior que o cara, né? Falei, qualquer coisa, esse cara tentar me dar um soco aqui, eu dou ele no pedal lá, Robinho também. Então, já pensei comigo, né? Aí ficou o Yuri de um lado e eu do outro, e mão na cabeça, né, Yuri? E mão na cabeça e tal, e tal. Então, esse pastor amigo meu, fazendo jejum lá o dia inteiro, jejuando. E esse amigo meu é servo de Deus mesmo, não brinca de serviço, não. Só que na hora de ir pro culto, ele deu fome, e a fome vem mesmo, o dia inteiro de jejum. Ele comeu um pedaço de linguiça. Aí lá no culto manifestou um demônio lá. Manifestou um demônio e foi expulsar o demônio. Eu não vou sair não, rapaz, você está fazendo jejum, você comeu linguiça? Ele pegou e falou assim, não estou te expulsando em nome de linguiça, em nome de Jesus, sai agora. O demônio saiu. Acontece. E o inimigo tenta... Irmãos, eu falo uma coisa para vocês. Esses demônios que manifestam dentro da igreja, isso é demônio kamikaze. Isso é demônio fraco, pequeno. Demônio pesado mesmo, você vai enfrentar em outras situações. Muitas das vezes você vai estar sozinho. Muitas vezes você não vai ter o pastor para estar lá com você, para estar orando com você. Quantas vezes eu e o Yuri enfrentando falanges aí terríveis no monte, orando de noite? Quantas vezes? Um dia nós vimos uma floresta lá no lugar, não tinha floresta. Estava eu, o Yuri, o pastor Fernando e o apóstolo Júnior, né? Não, o Marcel foi outro dia. E tal. Estava nós 4 lá. Na hora que eu comecei, o Espírito Santo tocou no meu coração, ora pelas crianças. Eu comecei a orar pelas crianças da igreja. Quando eu comecei a orar pelas crianças da cidade, estava chegando o Halloween. Veio uma ventania, eu vi direitinho assim, a floresta do tamanho, e vi naquela ventania, quase jogando nós no chão.
No outro dia eu volto lá, não tinha floresta nenhuma lá. Eu perguntei, isso aconteceu, não foi uma vez só não, porque a Lucimara também viu, Pâmela viu, Yuri viu também, e não tinha floresta nenhuma lá. O dia que o Maciel foi com nós lá, né? Nós estávamos no monte orando, eu, Yuri, Maciel, Atos, acho que o Atos estava também, né? Não, o Atos estava desse dia não, é nós três, né? E nós estamos lá orando lá. E orar no monte de noite lá, irmão, dependendo do lugar que você está, é batalha espiritual, filho. É batalha espiritual mesmo. Mas você anda tomando uns empurrão lá, né? E tal, ele assustou lá, né? Batalha espiritual, irmãos. A gente passa por esse tipo de situação. A gente passa. Na última vez que eu, mas o Yuri, enfrentamos uma batalha espiritual pesada, eu gritei socorro lá no monte. Para Deus, foi o dia que Deus mostrou para mim e ele, um anjo espadando aquele cachorro lá. Foi o dia que nós dois vimos. E para não ficar só, né, só o pastor que viu, não, ele viu também. Então a gente tem que crer que o nosso Deus é poderoso. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiaremos no nome poderoso do Senhor. É nesse nome que nós confiamos. E a Bíblia fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então pode vir o que for, meu irmão. Nós temos que estar preparados a todo instante, porque a todo instante o inimigo vai tentar nos derrubar. Outra coisa aí, ó, nós estávamos ungindo os trevos. Eu, Yuri e o Atos. Atos? Eu sei que estava com nós naquele dia, né? Nós estávamos ungindo os trevos. Apareceu um cara do nada. Do nada. Nós saímos lá desse primeiro trevo aqui. A gente viu, a gente veio, não tinha ninguém na pista. Quando nós chegamos, que nós estávamos ungindo o trevo, entrou um cara com um cachorro para dentro da cidade e o cara sumiu. Lá no trevo do radar. O cara entrou para dentro da cidade e sumiu. E detalhe, o Atos estava filmando, né? O cara até parecido no vídeo. O cara sumiu. Então são coisas que a gente enfrenta e que a igreja tem que estar preparada para isso. Porque se você é um guerreiro do Senhor, você tem que estar preparado para viver esse tipo de coisa aí. A irmã Maria é uma mulher de oração. Ela está sempre ali orando. Para de orar para ver, irmã Maria. Para de orar. Se orando, já está enfrentando luto, tribulação, mas parar de orar então. E a oração nos fortalece, irmão. A oração nos fortalece. Já enfrentei muita coisa pesada no mundo espiritual. Muita coisa pesada. E eu falo para vocês, se eu tivesse um pingo de dúvida de que Deus age nas nossas vidas, eu já tinha desistido há muito tempo. Então eu falo para você, não tenha medo. Ame. Receba amor de Deus, porque a Bíblia fala que o amor lança fora o medo. Amém? Amém. Confie. Não peça para ficar vendo chaga de Jesus, porque você não precisa ver para crer. Eu vi uma passagem do dia de uma criança que escreveu na escola que ela escreveu alguma coisa sobre Deus. E a professora falou para ela assim, que Deus, o que? Deus não existe, não sei o que, tal. Aí ele chegou em casa e falou assim, mamãe, Deus não existe? E tal, ela falou assim, existe. Mas a minha professora falou que ele não existe. Aí a mãe falou para a criança assim, chega lá na escola e fala para a sua professora que Deus é como o vento. Você não vê, mas você sente ele ali. Você não vê o vento, mas você sabe que ele está ali. Às vezes você está sentindo muito calor, você para debaixo de uma sombra, vem aquela brisa gostosa. Você sabe que é o vento. Você não vê ele. Você vê as ações que o vento traz. Poeira levanta poeira. Às vezes, né, vem muito forte um tufão ali, derruba a árvore. Você vê a ação do vento, mas você não vê o vento. A não ser a Dilma, né, que quis tocar vento, né? É diferente, né? O resto, né? A Dilma quis tocar vento, né? E tal. Não sei como não, mas queria. E tal. Mas a gente não vê o vento, mas a gente sabe que ele está ali. Você vê a noite? Você consegue decifrar para mim o que é a noite?
Alguém sabe decifrar o que é a noite? A noite é a ausência de luz. Concordam comigo? O sol se esconde em tal lugar e a lua está lá. Mas e quando não tem lua? E o que é o dia? O dia é a presença da luz. Deus não fez os luminares para isso? Para estações, para delimitar dia e noite? A gente sabe que está lá. Nós vamos ir lá no sol? Não, se chegar lá já está torrado já e tal. Mas você sabe que ele está lá. Deus está presente. O Espírito Santo está presente. Eu quero dizer para vocês, vamos passar para a ceia do Senhor. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que te dá liberdade para ceiar na casa do Senhor? É buscar uma vida em santidade, mas sabe que você é pecador. A Bíblia fala que nós não podemos tomar de forma indigna. Então nenhum de nós poderia tomar. Nenhum de nós. Mas pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui buscando o quê? Reconciliação com Deus. Estamos buscando o quê? A presença de Deus. Estamos aqui fazendo o quê? Adorando a Deus. Então isso me concede a oportunidade de ceiar na casa do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Que Deus abençoe você que nos acompanhou pelas mídias sociais e fique na paz desse grande amor de Deus.